Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Tito capítulo 1, versículo número 5. Carta de Paulo a Tito. Nós estamos aí em um culto de oração e ensino. Ontem à noite o pastor nos pediu que trouxesse uma palavra e nós iremos meditar segundo a graça e a bondade de Deus nesta noite. Tito 1, versículo 5, depois Provérbios 24, versículo 6. Amém, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbítero, como já te mandei. Agora Provérbios capítulo 24, versículo 6. Provérbios, capítulo 24, versículo número 6. Olha que texto interessante. Diz assim a Bíblia Sagrada: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Por favor, queridos irmãos, podem se assentar. Bem, irmãos, nós iremos meditar. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Nós iremos meditar sobre o seguinte assunto: a igreja sob 4 aspectos. Não sei se os irmãos estão conseguindo ver bem aí essa arte, para nos ajudar, para nos auxiliar, né? Bem, nós lemos 2 passagens bíblicas. A primeira em Tito capítulo 1, versículo número 5, na qual o apóstolo São Paulo deixa muito claro a importância da participação humana nas coisas de Deus. Porque por vezes nós somos tendenciosos a pontos extremos. Por vezes nós achamos que o homem faz tudo sozinho, o que é um erro. O homem nada faz sozinho. Esse é um extremo. O outro extremo é pensar que Deus faz tudo sozinho. Também é um erro. Porque o apóstolo São Paulo, ele nos diz que nós somos convidados por Deus para sermos cooperadores na obra dele. Somos cooperadores de Cristo. Ou seja, nós temos a nossa participação de cooperação na obra de Deus. Deus, ele age através do seu povo, da igreja. Então, verdade é que nós temos, por exemplo, nos ensinos da palavra de Deus no que diz respeito à área social, nós temos os ensinos onde o Senhor Jesus determina que nós venhamos a visitar, a evangelizar, a socorrer o necessitado. O pastor Ezequiel comentou agora há pouco que ele esteve visitando, e isso é a participação humana na obra de Deus. É a parte humana, evidentemente que Deus vai agir, vai trabalhar através disso, mas é a parte humana. Bem, depois nós lemos Provérbios, capítulo 24, e versículo de número 6, onde nós temos um texto bastante interessante, aonde o sábio, ele fala sobre a importância de bons conselheiros.
com bons conselhos, com conselhos prudentes, tu farás a guerra. Está falando aqui com reis, né? Com autoridades, né? Tu farás a guerra e vencerás, e terás vitória. Bem, vamos unir esses dois versículos bíblicos e vamos aplicar aquilo que nós queremos meditar nessa oportunidade. Veja, querido irmão, que nós, seres humanos, nós, irmãos e irmãs, obreiros, nós, a igreja, nós temos que nos preocupar em fazer uma análise, porque Paulo diz, olha, por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam. Tito capítulo 1, versículo 5. Nós temos que nos preocupar em fazer uma análise das nossas próprias vidas, uma análise da igreja, do momento em que nós vivemos, em que nós estamos inseridos, e com os conselhos corretos, que são os conselhos bíblicos, a palavra de Deus, Jesus, Ele é o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Com a palavra de Deus, nós temos condições de fazer esta análise e, mediante a esta análise, pôr em ordem as coisas, melhorar as coisas, que ainda não estão 100%, que ainda não estão como deveria estar. Bom, para a nossa meditação nesta oportunidade, nós vamos usar uma tabela. Se o irmão puder colocar a tabela expandida, irmão, ela inteira, só um minutinho para os irmãos. Nós vamos usar uma tabela, que é uma tabela de análise. Essa tabela, ela é de um sistema de análise chamado análise SWOT, tá? Análise SWOT, onde nós temos um quadro que fala de forças, um quadro que fala de fraquezas, um quadro que fala de oportunidades e um quadro que fala de ameaças. E nós iremos usar este método, porém se amparando na palavra de Deus, para fazer esta análise, para absolver, para buscar conselhos bíblicos, bons conselhos bíblicos. Os irmãos vão ver aí que está repleto de referência, bons conselhos bíblicos, para nós fazermos uma análise da igreja atual, no nosso caso aqui, Jardim Silvino, mas também a nível geral, a nível de país, a nível de mundo. E aí nós colocamos um tema, né, só para dar um norte, né, sobre esta meditação, a igreja sobre 4 aspectos. O primeiro aspecto que nós iremos abordar é a tabela ali na parte forças. E o primeiro ponto, evidentemente que não são os únicos, poderiam ser outros, mas o primeiro ponto que eu entendo ser um ponto de força de uma igreja, a força da igreja, o fundamental de uma igreja, o primeiro ponto é o ponto dela ser cristocêntrica. É um palavrão, né? Uma palavra grande, né? Cristocêntrica. O que significa isso, de forma assim, bem resumido? Cristocêntrica significa que esta igreja, ela tem Cristo no centro, ela orbita, ela está em volta de Cristo. Cristo é o centro desta igreja. Cristo é o centro desta igreja. E aí, os irmãos hão de se lembrar que em toda a Bíblia Sagrada, desde lá do Gênesis, desde a criação, Deus, Ele sempre quis o centro, Ele sempre quis estar no meio. Criou um homem só é complicado, foi e criou uma mulher, pronto, Deus no meio do casal, no meio do casamento. No período de Moisés, Deus determina a criação de um tabernáculo, uma tenda móvel, aonde aquela tenda fosse instalada no centro do arraial, e as 12 tribos em volta dela.
e curiosamente com as casas voltadas para ela. Isso é algo muito significativo, porque a frente da casa era voltada, a frente da tenda era voltada para o tabernáculo, não ficava de costas para o tabernáculo, era voltado para o tabernáculo. Você pega o evangelista São João, ele diz que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Você pega os relatos dos evangelhos, todos eles vão colocar Jesus no centro, no meio dos discípulos, no meio da multidão. Até mesmo na hora da morte ele está no centro. Jesus está sempre no centro. E na igreja, ele deseja ser o centro da igreja. A igreja precisa estar voltada para Cristo. Isso é um ponto forte, isso é uma força de qualquer igreja. Você quer ver se uma igreja ela é robusta, se ela é forte? Entenda a palavra forte no bom sentido, tá? Porque a gente poderia usar de forma pejorativa, né? Humanística, mas entenda aqui no bom sentido. Você quer ver se uma igreja ela é robusta, se ela é forte? Observe se Cristo está no centro dela. A força de uma igreja não consiste nos seus membros, não consiste na sua estrutura física, não consiste nos seus recursos, não consiste na sua posição geográfica, social, não. A força da igreja consiste em ter Cristo no centro, habitando no meio dela, agindo no meio dela. E aí nós vamos meditar, até vamos fazer como se fosse uma escola bíblica, né? Eu vou citar aqui, os irmãos por favor levanta e lê em alto e bom som. Vamos ler aí Romanos capítulo 11, versículo de número 36. Quem encontrar aí, por favor se levante e leia Romanos 11, 36. Vamos lá, eu não posso perder tempo, tá? Os irmãos que são bons de Bíblia aí, Romanos 11, 36. Pois a Ele eternamente, amém. Olha aí, observe Cristo no centro da igreja, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando tiver a glória também é dele, glória pois a ele eternamente. Aleluia. Cristo precisa ser o centro da igreja. Um outro irmão, por favor, abra aí, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses 1, 18. Vamos lá, irmãos. Para que em tudo tenha a preeminência. Aleluia, aleluia. Quantas vezes, irmãos, nós somos tentados a dar a preeminência a alguém que não o próprio Cristo. Graças a Deus esse período está passando, mas houve um período, irmãos, aqueles períodos dos grandes congressos, né? Hoje, o congresso hoje virou uma coisa sem valor, né? Pode ver, ninguém liga mais para congresso. Eu acho que vai chegar um momento que vai acabar os congressos, porque ninguém liga mais. Antigamente você fazia um congresso de círculo de oração, de mocidade, faltava banco, faltava espaço, vinha gente, vinha congregação, cooperação, todo mundo queria estar junto, participar. E aí acontecia em alguns casos um erro. Qual era o erro? Depositar a confiança no pregador. Tinha aquela euforia, né, para saber quem ia ser o pregador do congresso. Quando na verdade, o centro de tudo é Cristo. Quando na verdade é para Ele, por Ele, através dEle. Quando na verdade é Ele que tem que ter a preeminência. É Ele que tem que ser o astro, o personagem principal, aguardado pela igreja. Quer saber se uma igreja ela é
espiritualmente, vamos assim usar a palavra, não no sentido pejorativo, forte, se ela tem força, olha se Cristo é o centro, olha se Cristo está no centro, se Cristo é o personagem principal. Perto da minha casa, eu moro ali no Jardim das Américas, em Londrina, os predinhos ali, perto da linha de trem. Bem pertinho tem o Mercado Super Golf, uma loja nova, bonita, que inauguraram recentemente lá. E em frente a esse mercado tem uma igreja, uma denominação, um ministério. Irmãos, e tinha um pastor, recentemente, pelo que eu entendi, mudou o pastor. Falar para os irmãos, olha, eles têm um painel lá, que eu não sei não, deve dar uns 3, 4 metros de comprimento, um painel gigante, um banner, com a foto, uma foto bonita, bem elaborada, do pastor e da esposa dele. Eu acredito que você já passou por algum lugar por aí, que você já viu coisa semelhante, virou um costume agora. O homem, aos poucos, vai tomando o lugar que deveria ser de Cristo. Uma igreja não deveria se preocupar em promover o seu líder, em promover este ou aquele. A preocupação da igreja é tornar Cristo conhecido. Ele é o personagem principal que a igreja tem que se preocupar em tornar conhecido. Ele é digno de honra, de glória, de poder e de majestade. Voltemos lá para a tabela. Primeiro ponto, aí na parte de forças. Ela é uma igreja cristocêntrica. Segundo ponto, ela é uma igreja que ela tem uma boa doutrina. Boa doutrina. E aí nós assembleianos, às vezes somos tentados a confundir e misturar doutrina e bom costume. E costume, doutrina e costume, né? O costume é algo transitório, local. Por exemplo, nós não temos nenhum tipo de arrogância de imaginar que só nós, Igreja Assembleia de Deus Brasileira, que é salvo. Jesus tem pessoas salvas na Índia, na China, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, em todos os lugares, no mundo inteiro. E em cada lugar, o costume do lugar, de alguma maneira vai influenciar as pessoas. E até um certo ponto isso é tolerável. Costume, como se vestir, como falar, o que comer. Até um certo ponto isso é tolerável. Então doutrina e costume não é a mesma coisa. Agora, uma boa doutrina vai gerar um bom costume. Uma boa doutrina vai gerar um bom costume. E a igreja, quando você olha uma igreja que ela é saudável, que ela é forte, que ela é uma igreja que se encaixa nesse perfil, é uma igreja que está em um nível espiritual abençoado, ela vai valorizar a boa doutrina, a palavra de Deus. Algum irmão, bom, vamos ler lá, Atos 2,42, Atos 2,42, para a gente ganhar tempo, né? Senão o tempo voa rapidamente. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos é uma, veja irmão, que existe força de expressão, que é uma força de expressão, irmão, não está errado, porque na verdade a doutrina, se for analisar, não é dos apóstolos, é de Cristo, mas os apóstolos receberam de Cristo e retransmitiram à igreja. Então é uma força de expressão, né? A gente também não pode ser ignorante, sistemático ao extremo, né? Mas a igreja primitiva, que é a igreja que nós devemos tomar, por exemplo, irmão, irmã, pense numa igreja abençoada dos nossos dias, pense aí, por mais abençoada que ela seja, ela não é exemplo que se equipara à igreja primitiva.
A igreja primitiva, ela é o exemplo para nós. É a igreja que tinha Pedro, Paulo, João, Tiago. Não tem como comparar. É a igreja que tinha Filipe, Estevão. Não tem como comparar. Não tem como comparar a doutrina, o fervor espiritual, a renúncia. Não tem como comparar. É a igreja que tinha mártires, que morriam por causa do evangelho de Cristo Jesus. Não tem como comparar. E esta igreja, ela deve ser para nós como um modelo a ser seguido. E esta era uma igreja que perseverava na doutrina, na palavra, nos ensinamentos. Perseverava. Olha essa expressão, perseverava. Quando o autor de Atos, o evangelista Lucas, usa essa expressão, perseverava, ele está dizendo que não é algo fácil de se manter. Por isso ele usa a palavra perseverança. Por quê? Porque nós somos humanos, irmãos. Nós temos uma carne que luta contra o nosso espírito. Nós temos uma carne que é tendenciosa ao mundo, e nós temos um mundo que luta contra nós e Satanás que age contra nós. Então realmente a palavra usada aqui, ela é corretíssima. Perseverava, palavra que vem de perseverança, de perseverar. Para perseverar na doutrina de Cristo, é necessário realmente esforço. Os irmãos vão de observar que tem ministérios que começam bem, e depois de um certo ponto, pastor, declina. Faltou o quê? Perseverança. As duas naturezas não tem como separar. Por exemplo, se não perseverar, a natureza espiritual, a natureza adâmica engole a outra. Não tem como. Não existe, irmão, nesse aspecto aí, a regra é muito simples. O que tiver mais forte vence. Muito simples. É você colocar dois boxeadores, um cara que passou 15 dias sem comer e um outro fortão que comeu os melhores nutrientes e malhou na academia. Quem vai ganhar a luta? É muito simples, não tem. Então, mas é necessário o quê? Perseverar. E aí, querido irmão e irmã, nós somos aqui uma média comunidade, né? Uma média comunidade. Nós não somos uma grande comunidade, também não somos tão pequenininha, é uma comunidade média. É necessário perseverar. Perseverar na doutrina. Perseverar lutando contra o pecado, que tão de perto nos rodeia, diz o escritor aos Hebreus. Nos rodeia, ele se inclui. Ele se inclui. Nos rodeia, irmão. Se a gente, irmão, ontem na visita a gente comentava com uma pessoa, rapaz, você está falando, criticando alguém, mas se você der bobeira, acontece contigo também. Entendeu? Davi estava lá, um cara duro, né? Natan chegou e falou, tem um cara aí que matou uma ovelhinha para servir para o outro. Davi falou, esse cara aí é digno de morte, um cara duro. Natan falou, esse camarada é você. Então, irmão, não é fácil. A gente tem que tomar cuidado. Nós somos pó, nós somos fracos, falhos. Precisamos estar sempre pedindo, Senhor, me dê graça para perseverar. Os irmãos aí que são líderes, obreiro, as irmãs, a gente coloca um propósito, irmão. Se você não perseverar, dali a pouquinho você está desanimando, está abandonando. É verdade, nós somos assim. Mas a igreja precisa perseverar na doutrina, no ensinamento. Qual é a raiz, qual é a origem desta doutrina? João capítulo 7, versículo 16. João 7, versículo de número 16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha. Estava lendo isso aqui, irmão. Se a gente for parar em cada versículo para meditar, bom, o tempo não dá. Olha o que Jesus diz, irmão. O maior teólogo, o maior ensinador, o homem que ensinava como tendo autoridade, diz a Bíblia. O homem que com 12 anos de idade aproximadamente estava dando aula para doutor. Ele vai ser humilde o suficiente para dizer: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, a origem da doutrina cristã está no Pai,
está em Deus. A origem da palavra está em Deus. A origem de todo bom ensinamento, de toda boa doutrina, está em Deus. E aí por isso a igreja precisa orar. Por isso o pregador precisa orar. Por isso o pregador precisa buscar graça de Deus. Porque é Ele que é a fonte. A fonte, irmão, que jorra de forma inesgotável é Deus. E a Bíblia Sagrada, irmão, é um livro inesgotável. A doutrina, os ensinamentos bíblicos é inesgotável, é mais perfeito, mais profundo do que qualquer cálculo matemático. É inesgotável. Você pega um versículo, você está analisando ele, você compara ele com outro, é como se, sabe, se houvesse um mecanismo que mudasse as coisas de direção e fosse abrindo outros leques, e fosse abrindo outras linhas de raciocínio e de pensamento. É inesgotável. E Cristo no centro. E a palavra é a mesma, passa anos e anos e anos e anos. E olha, e é uma fonte que, olha, milhares e milhares de pregadores explorando. Descobriram no norte do país, aí uns tempos atrás, né? Uma grande mina de ouro, né? Foram lá, exploraram, ao ponto que aquilo formou uma cratera gigante, de tanto que os caras foram tirando terra, serra pelada, foi tirando terra, tirando ouro, formou uma cratera gigante. Aqui está uma fonte que não se esgota, é inesgotável. Você pode tirar, quanto mais tira, mais ela tem para dar. A palavra de Deus está à nossa disposição como igreja, está à nossa disposição como obreiros, está à nossa disposição como membros. Para que essa preocupação com eventos, com isso, com aquilo? Irmão, com a graça de Deus, em qualquer reunião, o Espírito Santo de Deus age através da palavra, e nós saímos do templo enriquecidos pelo Senhor nosso Deus. Aleluia. Ela é uma igreja que tem uma boa doutrina. E aí, irmãos, uma boa doutrina, um bom ensinamento vai gerar, volta lá a tabela por favor, irmão, vai gerar uma boa liturgia de culto. Uma boa liturgia de culto. Você quer ver uma igreja que tem um culto agradável, um culto bíblico, um culto abençoado? Ela com certeza tem uma base doutrinária boa, sólida. Você quer ver uma igreja que é uma bagunça? Com certeza ela não tem uma base doutrinária. Com certeza os seus obreiros não buscam, não oram, não estudam, não se preparam. Uma boa doutrina vai gerar uma boa liturgia de culto. Vamos para Efésios capítulo 5, versículo de número 19. E depois 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26. Efésios 5, 19. Olha aí. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em vosso coração. Olha aqui, olha que diretriz de culto maravilhosa. Quando nós nos reunimos, nós cantamos hinos, mas não é qualquer hino, não é qualquer canção, são canções espirituais. Aleluia. Canção tem um monte aí, irmão. Qualquer músico com uma voz mais ou menos bonita, as gravadoras estão em cima, ó, para contratar o camarada, para gravar, para ser um gospel, para ser um famoso da vida, que vai gerar lucros para a gravadora. Canções tem muito aí, mas cânticos espirituais, só a igreja autêntica, verdadeira, produz, porque nela existe a ação do Espírito Santo do Senhor, que trabalha para que o nome do Senhor seja glorificado. Salmodiando ao Senhor. Nós precisamos tomar cuidado como igreja.
Nós precisamos observar as letras das canções, as origens das canções. Nós precisamos observar isso. Precisamos observar se a canção honra a Deus. Eu sinceramente, irmão, não sei se eu sou ignorante. Não sei, os irmãos julguem. Mas eu não consigo cantar uma canção que chama Deus de você. Não consigo. Por mais bonita que o restante dela seja, eu não consigo cantar uma canção que chame Deus de você. Eu não consigo compreender como que um escritor, um poeta, não tem outra palavra que honre mais a Deus e prefere colocar você. Aí o camarada se dirige ao patrão, é Senhor, se dirige ao pai, é o Senhor, se dirige ao prefeito da cidade, ao político, é o excelentíssimo, se dirige ao juiz, é vossa excelência, e para Deus, o autor, o criador de tudo, ele se dirige com você? Nem citava o nome de Deus, não é? Salmodiando ao Senhor em vosso coração. 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Uma pergunta. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. O salmo é o hinário do judeu. Se os irmãos quiserem, os irmãos vão no YouTube, coloca lá, salmos em hebraico. Os irmãos vão ter centenas de canções, de salmos cantados por judeus em hebraico, com a legenda para o português. É bonito de ver como eles cantam com o coração, como eles se entregam na canção. O hinário dos judeus é os salmos. Que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Tem igreja por aí que está proibindo os dons do Espírito ser manifesto, mas olha aqui Paulo ensinando, revelação, diferente de doutrina, ele distingue doutrina, ensinamento, a palavra sendo ensinada, revelação, tem língua estranha, olha aqui Paulo ensinando, que a igreja precisa ter sim fervor, ela precisa ter equilíbrio, ter doutrina, ter ensinamento, mas também ter fervor, ter revelação, ter os dons do Espírito, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. O culto precisa ser para edificação. Que coisa triste um culto bagunçado, que não edifica. Que coisa triste uma liturgia, uma cerimônia, um evento bagunçado que não edifica. O culto precisa edificar. E ele edifica quando ele tem esses conteúdos, esses ingredientes, o louvor, o ensino, a manifestação do Espírito, a manifestação de Deus. Irmãos, nós precisamos como igreja pedir que o Espírito Santo venha novamente se manifestar no nosso meio. Nós não podemos ir se acostumando, irmãos. Nós não podemos ir nos acostumando a um culto normal. O culto ao Senhor jamais será normal, porque Deus, Ele é sobrenatural e Ele está no culto. Não pode ser normal um culto que Deus está nele, não é? Muito bem. Exatamente. Então assim, nós como igreja, né, nós estamos aqui fazendo uma pequena análise, né, algo assim meio raso, meio superficial, né, uma análise. Voltemos lá para a tabela, por favor, irmão. Uma igreja, dentro desse quadro aí, além dela ser cristocêntrica, ela ter uma boa doutrina, uma boa liturgia, eu coloquei uma coisa que eu acho importantíssimo. Ela é uma igreja acolhedora. As horas já estão avançando, nós temos só aí 10 minutinhos. Ela é uma igreja acolhedora. Eu já congreguei em alguns lugares, dentro do Ministério Assembleia de Deus. E eu cheguei num lugar, quando eu voltei de Portugal,
E fiquei 3 meses sentando na galeria, conhecendo a igreja antes de conversar com alguém e entregar a carta. 3 meses. 3 meses. Eu sentando na galeria com a minha esposa e meus 2 filhos. Não teve um obreiro que se aproximou e perguntou: irmão, você é daqui? Você é visitante? Você pensa em congregar aqui? Não teve um. Depois de 3 meses, alguém me procurou. Aí, é uma falha nossa como igreja. Aí um belo de um dia, bem nesses primeiros dias que me procuraram e tal, me receberam e tal, me deram a oportunidade para trazer uma palavra. Trouxe uma palavra, Deus abençoou, a igreja se alegrou. Quando foi no culto seguinte, o pastor já tinha pedido para me sentar na tribuna junto. Eu estava na tribuna, chegou um irmão, um obreiro. Ele cumprimentou os 2 obreiros que estavam à minha esquerda. Pai do Senhor, pá, tal. Quando ele chegou aonde eu estava, imagina os irmãos indo de lá para cá, cumprimentou um, cumprimentou o outro, eu aqui. Quando ele chegou onde eu estava, ele fez isso. Você entendeu? Você entendeu? Eu fiquei quieto, fiquei na minha, né? Evidentemente que a gente se entristece, mas fiquei na minha. Por quê? Porque os irmãos, talvez a igreja não saiba, mas é bom que a igreja saiba, isso traz maturidade, nós precisamos ter maturidade. Essas coisas não podem nos ofender, nos abalar. Mas entre obreiros, infelizmente em alguns casos, não todos, entre obreiros existe ciúme e inveja. É uma maldição isso, irmão. É uma maldição. Como que os ministros do Senhor podem ter 2 comportamentos tão carnal, ciúme e inveja? Entre coordenadores. É uma maldição isso, irmão. E aí o que acontece? Muitas bênçãos que poderiam ser derramadas sobre nós, igreja, se retém. Deixa eu só concluir, irmão, já te passo a palavra. Passado uns tempos, eu já estava lá naquela comunidade, acolhido, estabelecido, cooperando. Chegou o presbítero Clóvis. Os irmãos conhecem. Quem conhece o irmão Clóvis? Os irmãos já viram ele pregar. Chegou, tal, aquele jeitão dele. E eu vi ele, aí o pastor deu oportunidade para ele. Irmão, trouxe uma palavra maravilhosa. Irmão, meu coração se encheu de alegria. Mais um companheiro para combater. Mais um companheiro. E eu recebi ele, irmão Clóvis, seja muito bem-vindo. O irmão é uma bênção. Foi de Deus você vir para cá. Deus vai te usar muito aqui. Irmão, até hoje, eu e o Clóvis, nós parecemos irmão de carne e sangue. Quem vê que nós começamos a conversar, se não cortar, vai 2, 3 horas de conversa. Uma amizade sincera e genuína nasceu. E eu louvo a Deus pela vida dele. Então, irmãos, a igreja precisa ser acolhedora. Por favor, irmão Rufino. Está vendo? Vocês estão vendo aí? Eu fiquei aqui 8 meses no banco. Depois de 8 meses, aí chegou alguém em mim e perguntou como era meu nome. Como é que pode, irmão? O nome da Leontina. Como que pode nós como... Aí chamou na frente e apresentou. Eu fiquei 8 meses. Pois é. Entregando o dízimo, entregando a oferta. Você viu aí que meu caso não é exceção não, né? Alguém achou que era uma coisa extraordinária. Não, é normal isso. É normal. E você quer ver como é que é normal isso? Quantas vezes já sentou alguém do teu lado aí, na nave da igreja, e de repente você não teve coragem, ousadia, não teve o primeiro passo, a empatia de levantar e ir lá cumprimentar a pessoa? Pronto. Isso é normal acontecer. E nós como igreja, nós perdemos, porque às vezes a pessoa chega e ele não é acolhido, ele vai em outro lugar, no outro lugar acolhe ele, e às vezes aquele outro lugar que vai acolher ele, vai entupir ele com uma doutrina, uma porcaria de uma doutrina humana. Aí, você está entendendo? A igreja, irmãos, ela precisa ser acolhedora. É um dos pontos fortes da igreja, ela ser acolhedora. Vamos lá, eu tenho só 5 minutos, tá? Atos capítulo 9, versículo 27 e 28. Atos 9, 27 e 28. Aqui nós temos
um caso que era o apóstolo Paulo, recém-convertido, era Saulo, perseguidor da igreja, matava se fosse necessário, prendia, se converte. Alguém fica desconfiado, né? A igreja, é um relato bíblico, se você pegar o capítulo 9, o povo ficou desconfiado, irmão. Esse cara se converteu, esse cara é um infiltrado, ficou desconfiado. Mas aí nós temos um homem chamado Barnabé. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Versículo 28, por favor, irmão. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Não descolou do homem. Irmão, para Paulo ser o que ele foi, ele passou por um Barnabé, que abraçou ele, que acolheu ele, que deu a cara a tapa por ele, que apresentou ele a alguém que estava acima, que trouxe ele e disse: não, vamos dar um voto de confiança para esse irmão, vamos confiar nele. Irmãos, quantas vezes nós temos visitante na igreja e é necessário que alguém acolha esta pessoa, abrace esta pessoa. De repente pega essa pessoa no meio da multidão, vem aqui, eu vou te apresentar o nosso pastor. Traz, e aí o pastor vai, trazer uma palavra de aconchego, de carinho, de receptividade. Irmão, isso não é ser humanista, isso é trabalho da igreja. Nós precisamos ter maturidade, não é ser humano, não é ficar bajulando as pessoas, não, isso é Bíblia, é trabalho da igreja, ser acolhedora. Sim, pastor, por favor. Eu estou ali sentado ali, eu chorei, porque eu observo a igreja sentada ali, uma vez que ali o pastor está dormindo, aqui, ó, o Marco está aqui atrás, ele sentou aqui, aí a pessoa sentou, quando o outro sentou, ele levantou e falou assim, saiu, mas você está no outro lugar, Não, irmãos, olha, irmãos, olha, uma coisa que nós deixamos de fazer como igreja, e os irmãos são mais antigos aí sabem, você chegava na igreja, eu quando eu reconciliei, por exemplo, você chegava na igreja, alguém do teu lado compartilhava a Bíblia com você, abria a harpa e dava para você. Por que a Assembleia de Deus cresceu como cresceu? Porque era acolhedora. Via a pessoa chorando, pegava um lencinho, um papel, dava para a pessoa enxugar as lágrimas, não ficar constrangida, dava o ombro para a pessoa. E nós fomos aos poucos, sabe, nos tornando insensíveis como igreja. Obreiro enxergando a chegada de outro obreiro como uma ameaça. Ih, agora chegou mais um, ixi, meu Deus, eu já pregava uma vez só há 40 dias, agora vai para 60. Pelo amor de Deus, irmãos, nós somos igreja de Cristo Jesus, e Deus usa a todos e quer realmente usar a todos, e é uma bênção quando nós vemos Deus usando aqui, usando lá, usando a outra. Nós conversamos ontem, culto de oração de sábado, Deus usando a nossa irmã, é uma bênção, irmão, vai surgindo talentos, vai sendo desenvolvido ministérios, a igreja começa até mesmo a exportar, a emprestar. É tão gostoso quando a gente ouve o pastor dizer aqui: olha, nós temos um grupo cantando lá, temos um casal de cantor cantando no outro lugar, o obreiro tal foi pregar no outro lugar. Isso é uma bênção para a igreja. Agora imagine se só um pregar, se só um dirigir o culto, se só um fazer. Irmão, ministério é exercício. Ministério é, entre outras coisas, chamadas e exercício. Você pode ter chamada, mas se alguém não te der a oportunidade, você fica atrofiado. Atrofia. Então, a igreja precisa ser acolhedora. Só para nós terminar esse tópico aí, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23 e 24. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23 e 24. Quanto a Tito, meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo.
Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da vossa glória acerca de vós. Estou mandando obreiro para você, recebe bem. Aleluia. Está chegando obreiro no campo, vamos receber bem. Está chegando obreiro na congregação, vamos receber bem. Está chegando pessoas novas na igreja, vamos receber bem. Está chegando cantor na igreja, vamos receber bem. Está chegando alguém que não tem ministério nenhum, vamos receber bem. Porque de repente aquela pessoa que ninguém dá valor, será a pessoa que irá despontar e Deus vai usar muito. Vamos receber a todos. Vamos ser uma igreja que acolhe. Que acolhe. Irmãos, meu tempo acabou. Vamos se colocar de pé? Se depois o pastor quiser, a hora já foi. Se o pastor quiser, depois a gente continua meditando, tá? Deus abençoe os irmãos. Eu chamo aqui o pastor Ezequiel. O pastor Ezequiel vai estar orando com os irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.